2026 será um ano marcado por eleição presidencial e a tendência é que Lula tente a reeleição para um quarto mandato. E para avaliar como foi o governo Lula em 2025 e o que esperar para 2026, justamente por causa da disputa de outubro, nós estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia, Rodrigo Lopes, que é doutor em História Social e analista político. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eustáquio. As pesquisas mostraram altos e baixos do presidente Lula ao longo de 2025. E, tecnicamente, qual é a avaliação, o olhar analítico, né, do ponto de vista, assim, da ciência política? Foi um bom governo ou não? Bom, Kátia, eu vou já responder de forma bem direta, né, e depois explicar um pouco essa resposta. Ao meu ver, não é um bom governo. Mas antes que alguém, né, interprete já a resposta na primeira linha, eu vou convidar a prestar atenção no restante aqui da explicação. Mudou muito o cenário político, mudou muito a forma como a política funciona, né? O Lula 1 e o Lula 2 foi realizado em outro contexto histórico, com outras disputas de poder e de forças dentro do Brasil. A governabilidade hoje do Poder Executivo, ela está dentro de uma camisa de força que há 20 anos atrás não existia. É um Congresso que tem um capital político completamente diferente. A gente pode ter como recorte o impeachment da Dilma em 2015, daquele processo de 2015, 2016, que desequilibra o poder, né? O Brasil vira um semi-parlamentarismo a partir daquele momento que concentra muito poder dentro do Congresso. Tá? Todas essas tensões políticas, elas vão reverberando ao longo do tempo, tanto que Temer e Bolsonaro tiveram muitas dificuldades de governar. E o Lula não está sendo diferente. Talvez a diferença é que ele realmente tenta recuperar esse capital político para o Executivo e tem tido aí embates constantes, tanto com os deputados quanto com os senadores. Então, em função de todo esse desequilíbrio e desarranjo de poder e do papel do Executivo, do papel do Congresso, há uma grande dificuldade de governabilidade e há uma grande dificuldade de se impor ali uma agenda política. E o governo fica reativo e não ativo, não propositivo. Mas em termos técnicos, assim, sem ser a questão política, na saúde, na educação, na segurança, nas relações internacionais, nas obras, o governo Lula 3, né, de 2023 até agora, foi bom? Está sendo bom ou não? De novo, né? A gente acaba ficando preso dentro dessa camisa de força, porque qualquer iniciativa que se tenta fazer, em termos políticos e de governança política, precisa passar pelo Congresso, né? Antes, você havia ali no Brasil um conjunto de o que se ficou conhecido como a governabilidade por coalizão, que hoje é muito difícil. A gente viu recentemente um político, um deputado, recusar um ministério. Isso é algo impensável há 10, 15 anos atrás. Porque o poder que os deputados, eles têm, senadores e deputados, eles adquiriram nos últimos anos, trouxe essa nova reconfiguração, essa nova distribuição de poder. E aí, claro, né, muda o jogo, muda as regras, e o governo federal, no caso, o Poder Executivo, ele faz uma eterna corrida para saber qual que vai ser o meu papel aqui dentro, como que eu consigo implementar. E aí, sendo bem concreto, né, na educação, políticas educacionais, qualquer projeto mais complexo que se tenta implementar precisa passar pelo Congresso, né? A gente lembra que logo no início ele conseguiu implementar o programa Pé de Meia, que foi talvez o grande programa da área de educação nesse governo. E esse ano, ao meu ver, um desastre aí, a realização do Enem. Mas não tem uma política que a gente vai ficar na memória, tirando o Pé de Meia, mas uma política que marcou como Minha Casa Minha Vida, o PAC e tantos outros programas, Lula 1 e Lula 2, da Dilma também, do governo da Dilma. Professor, tem tanto assunto para a gente abordar aqui, tentar entender o que mudou, né? Por que o Congresso passou a ter mais poder que a presidência da República, enfim, mas a gente tem que avançar um pouquinho, até por causa da questão do tempo. E o que favorece o Lula neste momento, para ele se considerar um candidato apto a disputar a reeleição? Eu acho que existe um deserto de oposição, né? Quem é o nome da oposição hoje? Quem a direita vai lançar para concorrer com o Lula? Ventila-se diversos nomes,
como o do Tarcísio, do Ratinho, o governador de Minas, Romeu Zema, mas nenhum ainda, de fato, empoderado para representar. Por que o senhor não citou o Flávio Bolsonaro? O senhor não acredita na candidatura dele? Não, eu ainda acho que há um movimento ali de protagonizar o sobrenome Bolsonaro, né? Pode ser que mude isso nos próximos meses, mas até o momento aqui, até essa virada de ano, eu ainda vejo a candidatura dele em suspensão. Né? É um movimento de mais preservar o sobrenome do Bolsonaro dentro de um protagonismo do campo da direita, do que de efetivamente lançar ele como candidato efetivo. Agora, para o futuro, o presidente Lula, nos últimos anos, tem falhado em preparar um nome da esquerda para sucedê-lo, porque ele tentando a reeleição no ano que vem, quando terminar o eventual quarto mandato dele, ele terá 84, 85 anos e é possível que ele não se candidate. Não tem um nome da esquerda, né? Nem poderia. E não temos aí em vista um nome da esquerda forte para suceder o presidente Lula. E não é algo fácil, né? Goste ou não do Lula, ele tem uma trajetória, uma biografia política ímpar. A gente conta nos dedos de uma mão só uma pessoa que tem quase 50 anos de vida política dentro de um país e com um arco tão marcante, né? Foi preso, foi solto, ganhou a eleição para presidente da República, disputou várias vezes, perdeu, ganhou. Então, ele tem um papel dentro da história política recente brasileira muito marcante. Se a gente pensar que de 89 até a última eleição, ele esteve envolvido em todas as eleições. Em apenas duas não foi candidato, não foi candidato diretamente. Então, ele tem uma marca dentro da política muito grande, independente se é de esquerda ou de direita. É difícil a gente pensar, num curto prazo, alguém que vai substituir e conseguir aglutinar esse capital político. Vai demorar muitos anos para a gente ter um personagem político como o Lula no tabuleiro político brasileiro. Embora o Lula seja uma figura considerada icônica, né, pelos analistas, o Lula 3 e a pessoa do presidente Lula vieram com menos fôlego do que o 1 e o 2? Eu não diria que ele teve menos fôlego. Quando houve ali a chancela do nome dele, que ele, né, se lançou candidato para a presidência da República ainda antes da eleição de 2022, eu disse aqui na Itatiaia, Kátia, que o Lula teria 3 desafios. O primeiro desafio seria vencer a eleição. O segundo desafio seria tomar posse. E o terceiro desafio seria governar. Por quê? A eleição, você vencer alguém que está dentro da máquina é muito difícil. Né? É muito difícil, porque ele detém ali já um privilégio de ter o controle da máquina pública na mão, que quem está de fora não vai ter. Claro, acho que eu e ninguém imaginava que haveria aquela situação de transição de poder que marcou a eleição de 2022. E a governabilidade, dos 3 pontos que eu citei, é o mais difícil. Porque ele pega um Congresso, ele pega um poder, um establishment de poder avesso à sua figura. Né? A gente tem que lembrar que o PT em 2018 estava desfacelado, estava desmontado. E reconstruir isso num curto prazo é muito difícil. Então o Lula não tinha o apoio popular maciço que ele teve em 2002, uma presença maior do Congresso em 2006 e 2010. Em 2010, a eleição de 2010, o partido de base, né, a formação de base do Lula era muito forte, da Dilma já. Então, isso realmente foi muito diferente. Ainda que ele tivesse o mesmo pique, a mesma disposição, a mesma vontade, a conjuntura política foi completamente diferente. Nessa série de entrevistas especiais, conversamos hoje no Jornal da Itatiaia com o analista político, doutor em História Social, Rodrigo Lopes, fazendo uma avaliação do governo Lula e perspectivas para 2026. Professor Rodrigo Lopes, obrigado pela sua presença, pela contribuição. Um grande abraço. Forte abraço, ótimo dia a todos.